Bem, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui nessa terceira conferência CDA 2022. No ano passado, 2021, fizemos os diálogos pela sustentabilidade com forças políticas, com ONGs, e foi realmente um grande sucesso. Esse ano, nós vamos fazer diálogos também de sustentabilidade, mas eu diria focados em alguns temas. E hoje temos a honra e o prazer de três grandes especialistas no tema do consumo sustentável estarem aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos, professor Dr. Gabriel Vedi, da Unicinos, o professor Dr. Tiago Fenstenzeifer, da Unifor, e o professor Dr. Adalberto Pascoaloto, aqui, nosso colega da PUC do Rio Grande do Sul, nosso grande mestre, amigo, ex-presidente do Brasilcom e grande líder em matéria de direito do consumidor. Os nossos estudos do CDA sempre têm três focos, não é? A globalização e seus efeitos, a diversidade cultural, e aqui eu gostaria de convidar a todos para final de abril, teremos o lançamento pelo Núcleo Antirracista aqui da Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul. Está aqui o professor Dr. Lúcio Almeida, criador e coordenador desse núcleo, fará o lançamento de um livro com apoio do CDA sobre racismo acadêmico e uma linha ou pensamentos desse núcleo sobre um desenvolvimento de um novo direito antidiscriminatório, né? Uma belíssima obra professor Lúcio, que dia é o lançamento? Não sei se pode convidar a todos para o lançamento, por favor. Bom dia, estimada professora, bom dia a todos e todas, bom dia ao especial professor Pascoaloto, que é meu professor na graduação, sempre nas minhas lembranças. O encontro vai ocorrer no dia 27 de abril, 10h30, na nossa sala de professores e professoras da nossa faculdade. Todos estão convidados, todos e todas estão convidados, e é uma satisfação enorme, professor, porque é um projeto que a senhora tem dado amplo apoio, tá? E a gente pretende também na outra semana, né, lançar o projeto Incluir da nossa faculdade. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Lúcio, e também por esses trabalhos magníficos do Núcleo Antirracismo da nossa faculdade. Esse projeto Incluir também é um projeto muito bonito da CESA para a formação de estudantes negros e negras para que possam almejar não só estágios, mas até mesmo a sociedade em grandes escritórios brasileiros. Projeto que já tem muito sucesso na USP, na Federal do Rio de Janeiro, temos aqui a professora Andréa Rangel, quem eu saúdo de forma especial, e na Universidade Mackenzie, e agora vem para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, também um projeto muito meritório, coordenado pela professora Ana Paula Mota. Bem, mas o CDA tem, então, um último tema, que é o da sustentabilidade, não é? E é esse que hoje nos une. Então, eu, fazendo uma pequena inversão, passaria a palavra inicialmente ao professor Tiago Fenstenzeifer, não é? Para que ele inicie essa reflexão sobre o consumo sustentável no Brasil, em virtude de problemas técnicos. A entrada do professor Gabriel Vedi ainda não conseguiu acontecer. Professor Tiago, muito, muito obrigado. O senhor será formalmente apresentado. Aqui os nossos diálogos, as nossas conferências CDA sempre são, vamos dizer, coordenados pelos nossos pós-doutorandos. Aqui saúdo a professora Ana Paula Ades e a professora e a mestranda Laila Moliterno, que farão as apresentações devidas dos nossos palestrantes. Então, passo a palavra à professora Ana Paula, por favor. Oi, professora. Acho que a Laila agora vai fazer a apresentação e eu logo após eu falo com os palestrantes. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, então vamos fazer as apresentações.
Primeiramente, com o professor Tiago, é defensor público estadual, doutor e mestre em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com pesquisa de doutorado sanduíche junto ao Instituto Max Planck de Direito Social e Política Social, na Alemanha. Possui estudos em nível de pós-doutorado junto à MIPSOC, e é professor do mestrado e do doutorado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor. É autor de diversas obras e participou também como palestrante convidado em universidades nacionais e estrangeiras. Professora, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, né, meu agradecimento, professora Cláudia Lima Marques, que é, né, de fato, uma inspiração, né, para todos nós aí que trilhamos a jornada acadêmica, professor queridíssimo, professor Adalberto Pascoaloto, da mesma forma, né, meu professor na PUC. Eu tenho aqui uma alegria muito grande de estar participando, né, de um evento, ainda que virtualmente, na URGS, né, instituição acadêmica da mais alta, né, importância no nosso, ainda mais, né, aos auspícios da professora Cláudia. Eu vou traçar aqui também o Gabriel, que está com alguma dificuldade de entrar, querido amigo, é meu parceiro do direito climático, né, estamos sempre juntos aí tratando do tema, Ana Paula, Laila e todos os demais aí presentes. Eu vou, né, iniciar de forma muito breve também uma reflexão, né, já deixando claro que o meu olhar sobre esse tema do consumo sustentável parte de alguém que estuda, acima de tudo, o direito ambiental, né, e não o direito do consumidor. Da mesma forma, vou trazer um pouco de um enfoque constitucional ambiental, que é, né, mais ou menos a minha aproximação para esse tema. Né. Eu faço isso, claro, eu destaquei, inclusive, quando falei com a Ana Paula, a importância, inclusive, da inovação que nós tivemos, né, no Código de Defesa do Consumidor, por força da lei do superendividamento, aí, né, que teve, né, a participação decisiva, aliás, né, uma das maiores arquitetas do nosso direito ambiental está presente aqui virtualmente, a professora Cláudia Lima Marques, mas a importância, né, dessa aproximação também à lei do superendividamento, então, incluiu, né, a educação ambiental como um princípio, né, da Política Nacional das Relações de Consumo, lá no artigo 4º, né, por meio de um novo inciso. Então, isso, de fato, aproxima essas duas disciplinas, que são o direito ambiental e o direito do consumidor, duas disciplinas que são como que disciplinas irmãs, né, que elas têm uma história comum, no surgimento delas, no mesmo momento histórico, praticamente no mesmo momento histórico. Né? No Brasil, a gente viu justamente isso acontecer, né? No caso do direito ambiental, em especial no início da década de 80, com a nossa lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que, aliás, é um diploma legislativo que, desde sempre, prezou, né, pela questão da conscientização pública, da educação ambiental da sociedade em relação aos temas ambientais. A Constituição de 88 constitucionalizou essas premissas, igualmente no artigo 225, né? E hoje, quando a gente fala, por exemplo, né, de consumo sustentável, não tem como não correlacionar isso ao que a gente tem denominado dos direitos ambientais de participação. Né? Nós temos aqui, no âmbito latino-americano, né, América Latina e Caribe, a recente, né, celebração do Acordo de Escazú, né, que trata justamente dessa tríade de direitos ambientais de participação, que é o acesso à informação ambiental, participação pública na tomada de decisão e acesso à justiça. Então, são temas, né, que tocam diretamente, né, com questões atinentes ao consumo sustentável, seja pelo eixo do acesso à informação ambiental, seja, né, pela participação pública na tomada de decisão e mesmo do acesso à justiça. O Acordo de Escazú ele já foi, inclusive, assinado pelo Brasil ainda no segundo semestre de 2018. Nós tivemos, professora Cláudia, a participação da querida amiga nossa, da Silvia Capelli, né, como uma das juristas que integrou a comissão, né, junto com mais um brasileiro, que foi o Rubens Harry Bourne, né, representando as entidades ambientalistas, e a Silvia. De fato, o Acordo de Escazú é um diploma primoroso, né? Ele vai
muito além de onde havia ido, por exemplo, a Convenção de Aarhus, né, no final da década de 90, e mesmo das diretivas que se tem na Comunidade Europeia sobre os direitos ambientais de participação, ao meu ver. Nós temos, claro, isso vindo desde lá do princípio 10 da Declaração do Rio, que é o princípio que consagrou ainda lá atrás essa tríade, né, de direitos: acesso à informação, participação pública e acesso à justiça. E quando a gente fala, né, por exemplo, da ideia de consumo sustentável, eu acho muito importante também trazer essa perspectiva para o regime constitucional, de ver, por exemplo, o consumidor não só pela ótica dos direitos que ele titulariza, mas também dos deveres que lhes são atribuídos, né? E aí eu acho, a gente tem trabalhado, a doutrina europeia, né, trabalha muito bem isso, inclusive a doutrina portuguesa, a ideia de que, da mesma forma como se tem o reconhecimento de um direito fundamental, nós temos, na verdade, o regime jurídico constitucional de um que se pode chamar direito-dever. A doutrina portuguesa fala do efeito bumerangue do direito fundamental ao meio ambiente, né? Ou seja, da mesma forma que você titulariza esse direito, que pode ser exercido em face do próprio Estado, de particulares, você tem deveres que se voltam contra o próprio titular do direito. Isso fica muito claro, o próprio caput do artigo 225 da Constituição não deixa dúvidas quanto a isso. É um direito e um dever, não só um dever do Estado, mas um dever de todos, ou seja, também dos particulares. Eu gosto muito uma espécie de metáfora que o Peter Singer utiliza, não na obra clássica dele sobre ética animal, sobre a libertação animal, mas num livro sobre a ética alimentar, um livro mais recente que ele publicou com outro, né, com o Jason Mason, se não me lembro o nome do outro autor. E eles falam de uma metáfora do carrinho de supermercado, né, em que, ou seja, o cidadão, o consumidor, né, quando se dirige a um estabelecimento, né, comercial, tipo um supermercado, aquilo que ele coloca dentro do seu carrinho, ou dentro da sua cestinha, ou melhor, talvez se fosse, né, uma sacola de pano, etc., ele, na verdade, realiza um ato, né, que tem forte conotação, não só econômica, mas também política e ética. Ele escolhe, ele toma decisões. E quando a gente fala do consumo sustentável, né, é o impacto, né, que essas decisões tomadas pelo consumidor vão ter, não só numa perspectiva imediata, mas também numa perspectiva futura, impactando interesses e direitos que transcendem, né, por óbvio, inclusive, os interesses das gerações presentes. Nós tivemos aí um belíssimo exemplo do Tribunal Constitucional Federal Alemão no ano passado, a decisão até hoje mais importante da Corte Constitucional Alemã em torno da temática ambiental, que reconheceu, por exemplo, a importância, né, e o artigo 20A da Lei Fundamental Alemã, aliás, tem também ou seja, constitucionalizou, assim como o nosso artigo 225 da Constituição de 88, a proteção das futuras gerações. Nessa decisão da Corte, do Tribunal Constitucional Federal Alemão sobre a legislação climática, ela reconheceu, né, ou seja, uma dimensão intertemporal da proteção da liberdade, ou seja, tanto numa perspectiva da proteção de interesses e direitos das gerações jovens, crianças e adolescentes de hoje, como é tão, né, a gente vê no próprio movimento Fridays for Future, a importância, né, da proteção desses interesses e direitos das gerações jovens, mas também das gerações futuras, ou seja, não se pode onerar de forma desproporcional interesses e direitos das gerações futuras, né, na medida em que não se toma hoje medidas concretas de redução de gases de efeito estufa. Eu posso adotar essa mesma lógica, essa mesma reflexão para diversos temas ambientais, não só para a pauta climática. Está aqui o Gabriel, né, talvez é o nosso maior especialista aí no direito das mudanças climáticas, ou seja, isso é extremamente importante, né, trazer essa discussão. Eu acho que o direito ambiental e o direito do consumidor, né, nós temos inclusive uma legislação que até ela não é tão conhecida, pelo menos não se divulga ela talvez como se deveria. Claro, é um diploma sem grandes pretensões também, mas nós temos uma lei que trata da política de educação para o consumo sustentável,
né, uma Lei 13.186 de 2015, e que trata, por exemplo, de temas, né, que são fundamentais, por exemplo, certificação ambiental, rotulagem ambiental, ou seja, a questão envolvendo até mesmo, claro, né, nós temos isso na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas da responsabilidade pós-consumo, né, em relação, por exemplo, a embalagens, ou seja, são todos temas absolutamente transversais, né, entre o direito ambiental e o direito do consumidor. E eu acho que tem aí, de fato, né, um cenário muito rico de potencial desenvolvimento. Por exemplo, da mesma forma que a gente trata da vulnerabilidade, né, e a professora Cláudia, o professor Bruno, o professor Pascoaloto são os nossos, né, maestros nessas discussões todas da teoria geral, da principiologia do direito do consumidor, mas também, e a professora Cláudia defende isso naquele livro, inclusive premiado, a professora Cláudia com o prêmio Jabuti, né, da proteção dos vulneráveis, seu e do professor Bruno, né, das futuras gerações também como um grupo, né, uma espécie de sujeito vulnerável. Né? Isso aparece, inclusive naquela obra, agora me fugiu, eu tenho em casa, não tenho aqui, que foi diretor do Instituto Max Planck de Direito Privado, me fugiu o nome dele agora, que trata justamente já na Alemanha, na década de 80, ele tratava, depois vocês citam ele, inclusive, professora Cláudia, até o professor Ingo me passou a cópia em alemão do livro dele, agora já daqui a pouco me vem o nome. Mas a ideia, né, de que as futuras gerações, né, elas representam, né, um grupo social vulnerável, os interesses, né, e direitos que saem, existe, claro, todo um desafio da teoria dos direitos, de que forma, né, assim como em relação aos animais, em relação à natureza, se discute muito também a melhor fórmula de se atribuir ou não direitos, interesses, sem dúvida, mas a própria Constituição de 88, como eu disse, ela constitucionalizou expressamente no caput do artigo 225 essa proteção dos interesses e direitos das futuras gerações, como fez, e eu falei antes, o artigo 20A da Lei Fundamental de Bonn. Então, nós temos, né, um cenário muito importante nesse sentido. Eu quero cuidar, só, professor Cláudio, né, para não passar do meu tempo, eu sei que a gente, né, tem aqui, eu só não sei se são 15 ou 20 minutos, só para conferir. 15 para não ter, né? Então ter um debate. Eu já estou com 13 aqui, me aproximando, então, do final. Mas, acima de tudo, né, reforçar a importância, né, de vislumbrar, num caso, o próprio STF, esse regime de direito-dever inerente, né, à proteção constitucional do meio ambiente, isso apareceu no voto do ministro Luiz Fux, naquele julgamento sobre o Código Florestal de 2012. No voto dele, ele tem uma passagem que ele fala, ele reforça, né, o conceito de Constituição ecológica, a Constituição de 88, faz toda a construção, né, de uma narrativa nesse sentido, mas ele tem um momento que ele diz o seguinte, olha, e aí reforçando aquela ideia do efeito bumerangue, né, do regime constitucional ecológico. Da mesma forma que nós somos credores, né, ele usa essa expressão, né, de um direito ao meio ambiente em relação, né, ao Estado, a outros particulares, enfim, nós somos devedores para com a sociedade nessa perspectiva de proteção do meio ambiente. Então, né, eu quero acreditar que, para além de uma perspectiva ética, por óbvio, né, sempre presente nessa questão das práticas de consumo, existe sim, né, um regime à luz do princípio da boa-fé, ou seja, existe sim a importância, né, de se atribuir deveres, né, ou seja, de se dar uma ênfase nos deveres jurídicos, não só dos fornecedores, estes, por óbvio, né, que têm, de forma, inclusive, mais fortalecida essa perspectiva dos deveres nas relações de consumo, mas também os próprios consumidores, né, de não se ausentarem das suas obrigações para com, né, a sociedade e etc., nesse sentido. Eu tenho acompanhado, claro, isso toca muito numa perspectiva também do direito privado, eu tenho acompanhado muito de perto, talvez hoje uma das escolas do direito privado que mais tem se debruçado sobre uma suposta ecologização do direito privado é a escola argentina. O Código Civil de 2015 chegou a consagrar expressamente um abuso de direito ecológico, consagrou bens jurídicos de incidência coletiva,
claro, né, a gente sabe, o ministro Ricardo Lorenzetti integrou a comissão e é dele, né, em grande parte, essa incorporação do tema ambiental, né, no Código Civil e Comercial Argentino de 2015. Mas tem um outro autor importante, que é o Gonzalo Soso, da Universidade Nacional do Litoral, que tem uma obra de 2019 fantástica, né, sobre direito privado ambiental. Eu tenho hoje um fascínio, né, por esse tema, porque remete também à discussão da responsabilidade civil ambiental, que é onde, para mim, é um exemplo, né, do direito ambiental tomando, vamos dizer assim, um espaço na discussão do direito privado, dos institutos jurídicos do direito privado e tudo mais. Mas já cheguei aos 16 minutos. Professora Cláudia, fico por aqui. Muito obrigado de coração. Uma honra, né, estar participando de uma atividade, né, acadêmica presidida aí por Vossa Excelência. Para mim é uma alegria. Esteve na minha banca de doutorado, me prestigiou, foi um momento aí glorioso, né? Então, meu muito obrigado, professor Pascoaloto, Gabriel, Ana Paula, Lala, e os demais presentes. Estou aqui à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos essa belíssima palestra que nos mostra a riqueza desse debate do consumo sustentável, que está só começando, né? Queremos e precisamos muito da sua colaboração, dos pensadores mais interessantes, instigantes e inteligentes do nosso país. Já peço aqui de público um artigo lá para a revista de Direito Ambiental da RT, viu? Já fica obrigado. Bem, pergunto se o professor Gabriel, queria saudá-lo muito efusivamente, agradecer a sua mais uma colaboração aqui com o nosso programa de pós-graduação em Direito, e pergunto se pode fazer agora a sua colaboração nesse nosso debate ou prefere ficar para o final? Posso fazer sim, muito obrigada. Então, vamos fazer aqui no nosso centro, sempre a apresentação é dos alunos. Então, Laila, por favor, apresente o professor Vedi para a sua colaboração, uns 15 minutos só, depois vemos o debate, tá bem? Obrigada. Laila, por favor. Obrigada, professor Gabriel B. Dias, juiz federal, pós-doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com período de pesquisa na Columbia Law School e na Universidade de Heidelberg, é doutor em Direito pela PUC, é professor nos programas de pós-graduação e na Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é professor e coordenador da disciplina de Direito Ambiental na Escola Superior da Magistratura Federal. É membro do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça, Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário e é autor, entre outros, de livros como Desenvolvimento Sustentável na Era das Mudanças Climáticas. Professora, a palavra é sua. É uma alegria muito grande, estar aqui presente hoje. Está chegando bem meu som, não? Perfeito, perfeito. Ótimo. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, participando dessa terceira conferência do Centro de Estudos Europeus e Alemão da URGS, mas principalmente por rever amigos, grandes mestres nossos, como a professora Cláudia Lima Marques, uma professora que transcende em respeitabilidade dos limites nacionais na Europa, nos Estados Unidos, e é uma pessoa que me deixa sempre muito feliz, não apenas pela imensa qualidade acadêmica, mas pela pessoa querida que é a professora doutora Cláudia Lima Marques, né? Também aqui a minha estimada amiga professora doutora Ana Paula Atz, essa talentosa pesquisadora que esteve, inclusive, nos Estados Unidos, em Nova York, realizando visita em escola na Fordham, né? Os organizadores do evento, Lorenzo, a Laila, a graduanda Marcele, em especial essa banca, esse grande mestre do direito consumerista nacional, formou já gerações de juízes, advogados, promotores, o professor Adalberto Pascoaloto, lá da PUC, da nossa PUC, né? Uma grande alegria esse mestre conosco. E também aí um irmão, um querido amigo, um parceiro acadêmico, o meu amigo Tiago Fenstenseifer, que deu uma brilhante fala agora. É uma alegria muito grande, então, falar de diálogos ao consumo sustentável. Me interrompam quando eu chegar nos 15 minutos, sem cerimônia, para que exista tempo para os debates e para que todos possam falar, né? Isso aí é muito importante.
Mas eu iria começar a colocar alguns dados para vocês aqui. Primeiro, que a previsão, quando a gente fala de desenvolvimento de consumo sustentável, nós temos que pensar que nós estamos na era das mudanças climáticas, né? E os cientistas, eles têm previsões de aumento das temperaturas que variam entre 1,8 e 4 graus Celsius até o ano de 2100. O marco inicial das temperaturas é o período pré-industrial, né? Que ainda que as temperaturas aumentem apenas 1,8 graus Celsius, essa elevação ainda assim vai ser superior que qualquer variação positiva da temperatura nos últimos 10 mil anos. O nível médio do mar, por exemplo, ele subiu no século XX de 10 a 20 centímetros. E agora, né, é previsto até o final do século XXI, até o ano 2100, um aumento de 18 a 59 centímetros. Os ecossistemas, então, estão sendo afetados pelas mudanças climáticas, inclusive mudanças da biodiversidade, na localização das espécies, que se deslocam na busca de temperaturas mais amenas. A capacidade dos ecossistemas para moderar essas consequências das secas, dessas enchentes e das tempestades tem diminuído, violando os limites planetários. O aquecimento dos oceanos e a acidificação desses está modificando e danificando a vida no mar, né? O relatório sobre o clima da ONU, um relatório muito significativo de aquecimento global de 1,5 graus Celsius, demonstra que o mundo já superou a barreira de 1 grau Celsius de aquecimento em relação aos níveis pré-industriais e que os seres humanos, mas também os seres não humanos, eles estão sofrendo os efeitos negativos das mudanças climáticas. Tem observado um aumento dos furacões nos Estados Unidos, tufões sem precedentes na Ásia, crises hídricas nas grandes metrópoles, nós já tivemos um problema em São Paulo há pouco tempo aqui, secas na Europa e até mesmo incêndios nas tundras do Ártico têm sido registrados nos últimos anos. Se o aquecimento seguir esse ritmo, e as temperaturas globais vão atingir 1,5 graus Celsius ali entre 2030 e 2050. Então, para limitar esse aquecimento em 2 graus Celsius até 2005, vai ser necessário cortar pelo menos 20% das emissões de gases estufa até 2030. Isso aí em relação aos níveis de 2010. E será imprescindível zerar essas emissões até o ano de 2075. As nações que assinaram o Acordo de Paris, elas se comprometeram em adotar medidas para redução dessas emissões de gases de efeito estufa. Mas, ainda que todos os compromissos fossem rigorosamente cumpridos até 2030, não vai ser suficiente para limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius no final do século. E a estimativa é que o aquecimento chegue em 3 graus Celsius na virada do século, o que vai, logicamente, trazer resultados catastróficos para os seres vivos e desculpem meus amigos neoliberais, mas também para a economia global, vai gerar um verdadeiro colapso, né? Poluir não dá lucro. E devem ser adotadas medidas imediatamente para o combate às mudanças climáticas, que são principalmente a tributação do carbono, a criação do mercado do cap and trade, os incentivos para a produção de energia limpa, a criação de standards para a energia renovável e a produção de combustíveis de baixo carbono. E para minorar os efeitos do aquecimento global, podem e devem ser elaboradas políticas públicas de adaptação e resiliência. A gente já observa nas atividades extrativas, especialmente do petróleo e do carvão, o desmatamento, a construção de novas usinas termoelétricas. Isso tudo está sendo combatido em todo o mundo através de ações judiciais, os chamados litígios climáticos. Assim, os governos também são demandados em virtude das omissões e das ações inconstitucionais, inconvencionais ou ilegais. O Tiago já falou sobre isso muito bem. Isso tudo, então, se busca em juízo, muitas vezes, em face da omissão do Legislativo e do Executivo,
se busca uma boa e sustentável administração dos recursos naturais. Aliás, como manda o princípio da boa governança. Aliás, que também é um dos 4 elementos do conceito moderno de desenvolvimento sustentável, cunhado especialmente pelo professor Jeffrey Sachs, da Columbia University, que é o principal assessor da ONU desde a época do Kofi Annan, pelo menos o diretor da política de desenvolvimento sustentável para as Nações Unidas. Também foi meu professor lá, o professor Sachs. Então, é importante que o Poder Judiciário, nós do Poder Judiciário, levemos a sério nas nossas decisões as graves ameaças impostas pelas mudanças do clima, né? Nós temos no Brasil a Constituição Brasileira, a Política Nacional do Clima, inserida pela Lei 12.187 de 2009. Aliás, é um avanço. Os Estados Unidos não têm uma legislação de proteção de política nacional do clima, porque é impossível o Congresso, a House e o Senado aprovarem isso, em virtude do lobby da indústria dos combustíveis fósseis, similar ao que fazia a indústria do tabaco, nos anos 1980 e 1990. Também nós temos o Acordo de Paris, que já passou pelo trâmite constitucional e é lei no Brasil, né? E são instrumentos legais, esses importantes para decisões judiciais favoráveis à concretização do direito fundamental a um meio ambiente equilibrado, com clima estável, livre de catástrofes causadas por fatores antrópicos, dentro de uma perspectiva intergeracional que tutele não apenas nós, seres humanos, mas também os seres não humanos. Eu tenho defendido, juntamente com o meu amigo Tiago, que está aqui presente, com o professor Ingo, o reconhecimento de um direito humano, um direito fundamental à proteção e à promoção de condições climáticas íntegras e estáveis, na condição de uma dimensão diretamente relacionada ao núcleo essencial consagrado, direito humano e direito fundamental, também um dever fundamental, a proteção e promoção de um ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, como previsto na Agenda Internacional da Proteção Ambiental, e no plano doméstico, de acordo com o disposto no artigo 225 e precedente do Supremo Tribunal Federal. Aliás, amanhã vai iniciar uma redefinição hermenêutica do artigo 225. Esperamos todos aqui, nós, eu tenho certeza, nesse painel, levando a ampliação e não a um retrocesso da proteção constitucional da floresta amazônica brasileira. Nessa sessão, que tem iniciativa de 2 mulheres, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber, foram incluídos na pauta de julgamento 7 ações bastante importantes. A DPF 760, que fala sobre o plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia. A DPF 735, que é referente à Operação Verde Brasil 2. A DPF 651, que é referente ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. A ADO 54, que é referente à omissão do governo federal no combate ao desmatamento. A ADO 59, referente ao Fundo Amazônia. A ADI 6148, referente à resolução CONAMA 491 de 2018, sobre justamente os padrões da qualidade do ar. E a ADI 6808, que é referente à medida provisória 1040 de 2021, que foi convertida na Lei 14.195, que trata da concessão automática da licença ambiental. Mas vai ser muito importante nesses julgamentos, devem durar 2, 3 semanas, que os nossos julgadores levem em especial consideração o princípio da vedação do retrocesso em matéria ambiental, a necessidade de concretização dos direitos fundamentais inseridos no direito brasileiro das mudanças climáticas, que tem a previsão infraconstitucional, já falei sobre ela, e também proposições importantes já de nossa doutrina nacional e também estrangeira, mas também precedentes importantes devem ser observados, como os litígios climáticos no caso Urgenda, na Holanda, caso Legare, no Paquistão,
o caso EPA versus Massachusetts nos Estados Unidos, o próprio Acordo de Paris e a ação climática prevista na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU. De fato, esses 17 objetivos, essas 169 metas para o desenvolvimento sustentável, teve uma grande influência do professor Sachs. Ela tem uma influência muito positiva e ela está focada nas pessoas, na prosperidade, na paz, nas parcerias, no planeta, tudo aprovado na Assembleia Geral da ONU. Aliás, o professor Sachs dizia que eram necessários apenas 4 ODS, né? Os 3 previstos no relatório Brundtland, mais a boa governança. Mas para se chegar a um acordo no âmbito da Assembleia Geral da ONU, se criaram aí 17 objetivos, 169 metas, né? Mas também outros documentos importantes enriquecem esse momento, como talvez o texto mais bonito que eu li nos últimos anos sobre justiça climática, que é a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, né? Não analisando ela de modo secularizado, né? Em face da sua importância filosófica, sociológica, política e econômica. Então, essa decisão vai precisar observar essas metas de redução de emissões. No Brasil, nós temos referências na Constituição de 88 ao desenvolvimento sustentável, também que deve... o desenvolvimento, ele apenas é um princípio constitucional, na visão que defendo, se ele for sustentável. O simples direito ao desenvolvimento, ele não é albergado pela Constituição se ele não for sustentável. Esse pilar da sustentabilidade, esse conceito mais amplo, encontra base legal no preâmbulo, no artigo 1º do inciso 3º, artigo 3º, o inciso 2º do artigo 3º, o artigo 5º, parágrafo 2º, que permite essa abertura dos princípios dos direitos fundamentais, e também como um princípio a proteção ambiental previsto no artigo 170, quando refere-se ao desenvolvimento econômico. Esse princípio, aliás, ele vem previsto também em tratados e convenções internacionais e pode e deve ser invocado por pessoas físicas e jurídicas, estados, como sujeitos ativos contra pessoas físicas, jurídicas, estados e organizações internacionais que violarem o desenvolvimento sustentável como sujeitos passivos. Então, nós temos o ODS 12, que foca no consumo sustentável, e de acordo com a Comissão do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o consumo sustentável é o uso dos serviços e produtos que respondam às necessidades básicas de toda a população e tragam uma melhoria na qualidade de vida, ao mesmo tempo em que reduzem o uso dos recursos naturais e de materiais tóxicos, a produção de lixo, as emissões de poluição em todo o ciclo da vida, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. No Brasil, segundo a minha estimada amiga professora Cláudia Lima Marques, a atualização do CDC pela Lei 14.181 de julho de 2021 inaugura a positivação do tema do consumo sustentável na legislação consumerista, ao acrescentar um novo princípio de fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores, à Política Nacional de Defesa do Consumidor, previsto, aliás, no artigo 4º, inciso 9º. Aliás, o projeto 3514 de 2015, de atualização do CDC, que tramita na Câmara, inclui a sustentabilidade no artigo 6º, inciso 13º do CDC, como direito básico. E referido projeto estabelece a proteção do meio ambiente entre os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo e prevê de forma expressa o consumo sustentável como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo. Se assim não fosse, de acordo com uma pesquisa que foi amplamente divulgada
a ascensão de mídia sustentável, o nome da pesquisa, promovida pela Danson e pela Microsoft. Essa pesquisa ouviu mais de 24 mil pessoas em 19 países e ela foi divulgada agora no último mês de dezembro. As mudanças climáticas, para essa pesquisa, são uma preocupação para os consumidores, né? Que até o final do ano, não sei como a pesquisa tem uma precisão dessa, não dá para acreditar, mas a tendência a gente pode considerar, né? 59% dos consumidores ouvidos pretendem começar a boicotar as marcas que não tomem medidas positivas em relação ao aquecimento global. Além disso, 91% esperam que as empresas sejam mais transparentes e sejam um exemplo através de ações positivas nas suas ações. O comportamento do consumidor em relação às marcas se deve à preocupação que ele, consumidor, afirma ter de fato com as mudanças climáticas. Assim, 45% desses consumidores, afirmam que consideram consumir, né, essas marcas sustentáveis, e 30% dos entrevistados dizem que estão dispostos, inclusive, a pagar mais por marcas que ofereçam alternativas sustentáveis. É uma nova consciência que está aí surgindo, né? E, finalizando, os princípios do direito consumerista, da dignidade da pessoa humana, da proteção, ainda que implícito, o princípio da precaução, da transparência, da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva, do equilíbrio, vão ter grande valia na busca do cumprimento e da concretização do objetivo do consumo sustentável, e é bom que seja assim, né? Se assim não fosse, as normas de proteção do consumidor relacionam-se imediatamente com a proteção do meio ambiente, quando elas consagram o direito básico à vida, no artigo 6º do CDC, inciso 1º, quando prevê a efetiva prevenção de danos, no artigo 6º, inciso 6º do CDC, quando proíbe expressamente o fornecedor que coloque no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade, como previsto no artigo 10 do CDC, e também quando prevê a proibição da publicidade que diz respeito a valores ambientais, porque essa é abusiva, de acordo com o artigo 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Em suma, o direito ambiental, o direito climático e o direito do consumidor precisam dialogar no Brasil, em harmonia com a Constituição Cidadã de 88 e o nosso sistema constitucional. Essa tarefa, esse desafio está posto e cabe a nós da academia e também às cortes desempenharem com uma tremenda responsabilidade esses papéis em benefício das gerações presentes e futuras dos seres humanos e não humanos. Muito obrigado pela atenção e paciência de todos. Somos nós que agradecemos essa brilhantíssima, tão culta e ao mesmo tempo tão atualizada palestra. Muito obrigado, professor Vedir. Receba todos os nossos cumprimentos e admiração, o senhor que orgulha a nossa magistratura. Pediria, então, a Laila para fazer uma breve apresentação do professor Pascoaloto, porque ele tem que se retirar às 1h40, no máximo, né? Para que ele também possa fazer a sua contribuição ao nosso debate, que pode ser mais curta, professor Pascoaloto. Fique à vontade. Certo. O professor Adalberto Pascoaloto é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, também possui mestrado e doutorado pela mesma instituição, atua principalmente nos temas do direito do consumidor, contrato e responsabilidade civil, e é professor titular da Faculdade de Direito da PUC, onde leciona cursos de graduação e pós-graduação. Professora, a palavra é sua. Muito obrigado. Mas eu vou me obrigar a fazer uma correção, porque tenho extremo orgulho da PUC, assim como tenho extremo orgulho de ter feito o mestrado e o doutorado na URGS, sendo que na tese de doutorado
com muita honra, orientado pela professora Cláudia Lima Marques. De maneira que, feita essa pequena correção, eu manifesto a minha grande satisfação em estar presente, mais uma vez convidado pela minha orientadora permanente e na companhia de pessoas tão agradáveis, Dr. Gabriel Vedi, Tiago Ferstenseifer, que, enfim, nos conhecemos lá na PUC, na companhia da Ana Paula, a quem eu agradeço a assistência pré-live, né? E a Laila pela gentileza da apresentação. Quero cumprimentar também as pessoas que estão nos acompanhando e dizer que é sempre uma honra, enfim, participar desses eventos VDA, que é um vínculo muito sólido e muito frutífero entre as nossas duas universidades aqui de Porto Alegre, a Universidade Federal e a PUC. Bom, eu poderia dizer que me resta pouco a dizer, depois do que ouvimos dos nossos dois palestrantes que me precederam, mas eu até vou colher alguma coisa que disseram o Tiago e o Vedi, me permitam a informalidade, porque as coisas estão muito conectadas. Mas antes eu queria também fazer um cumprimento muito especial ao Lúcio, porque quando a professora Cláudia mencionou antes o núcleo antirracista, eu não liguei a função à pessoa, mas, claro, o Lúcio foi meu aluno na graduação da PUC, e eu lembro aquele dia em que eu fui fazer uma modesta contribuição. Que coleta era aquela, Cláudia, ali na URGS? Era para, não me lembro em benefício de quem? Era URGS contra a fome, são era a URGS contra a entidades fome, era durante o auge da pandemia, exatamente. E lá encontrei o Lúcio e fiquei sabendo, então, da função nobre que ele está desempenhando aí, e me comprometo, ratifico o meu compromisso já mencionado na pré-abertura dos nossos trabalhos, de levar avante essa ideia de fazermos uma integração através de um evento entre PUC e URGS novamente, tratando da questão racial. Muito bem. Nós estamos tratando aqui de algo que Hans Jonas definiu como uma das duas responsabilidades irresgatáveis do ser humano: a paternidade, ou a maternidade, naturalmente, e o compromisso com o meio ambiente. Nós estamos tratando aqui de meio ambiente e o Dr. Vedi acabou de mencionar a ideia defendida pelo INGO de um direito fundamental a um meio ambiente equilibrado e saudável. Evidentemente que isso só pode ter o apoio de pessoas que pensam com humanidade a respeito dos valores humanos e do próprio direito. E, de uma certa maneira, eu tenho tratado deste tema não exatamente com este viés, mas toda vez que se fala em direito ao desenvolvimento, e a ponderação do Dr. Vedi foi correta, não se trata do desenvolvimento por si mesmo, mas sim esse desenvolvimento só se justifica quando for sustentável. Na verdade, nós estamos falando de um outro fundamento constitucional, aliás, fundamento da República, que é justamente o que se espera da livre iniciativa. Nós estamos falando aqui, então, em termos de meio ambiente, sobre o que a livre iniciativa produz, o que a nossa economia baseada na livre iniciativa produz. De uns tempos para cá, me parece que houve um despertar de consciências, e isso é no nível internacional, em relação às empresas. Claro que isso ainda não é universal, não atingiu todo o mundo empresarial, mas determinados movimentos, como a aplicação da agenda ESG, Environment Social Governance,
tem um papel extremamente positivo a desempenhar. Ainda ontem, no Jornal do Estado de São Paulo, havia uma reportagem muito interessante sobre a captura de carbono e sobre a preservação de valores ambientais. E uma entrevistada naquela reportagem falava sobre um tema sobre o qual eu vou tecer alguns comentários um pouco mais tarde, que é o greenwashing, ou seja, empresas que se apresentam como defensoras ou promotoras do meio ambiente na sua comunicação, mas que nem sempre praticam aquilo que apregoam. O desenvolvimento, aliás, o direito ao meio ambiente, isso já foi mencionado aqui, tem assento constitucional, ainda que nós não tenhamos o direito ao meio ambiente equilibrado e saudável como direito fundamental ainda, mas não custa lembrar que isso é um avanço civilizatório. Começa lá na Declaração de Estocolmo, de 1972, e eu tenho para mim que quando nós tratamos de consumo, nós não podemos olhar pura e simplesmente para o que acontece no cotidiano das pessoas. É evidente que há uma responsabilidade individual, concordo também, tenho a impressão que foi o Tiago que enfatizou isto, que a responsabilidade é de todos, o meio ambiente pertence a todos nós, como diz Jonas, é uma responsabilidade irresgatável, portanto, nós temos que cumprir a nossa parte, inclusive selecionando os produtos que consumimos e as empresas que eventualmente os fabricam. Então, há essa responsabilidade do consumidor individual, mas evidentemente que há uma outra questão fundamental, e aí nós retornamos ao valor social da livre iniciativa, ou, quem sabe, vamos ter que ir muito mais fundo, vamos ter que retornar sobre os nossos passos e repensar a nossa política industrial, o consumo. Afinal de contas, essa ideia de consumismo, essa ideia de que tudo é descartável, isto é que precisa ser revisto. E não só revisto pelos consumidores, isto é uma revisão que precisa ser feita em nível de governo, em nível de política internacional. O relatório Brundtland, em 1987, tratou do nosso futuro comum. É o que disse o Tiago, preservar também para as gerações futuras. Veio depois, em 1986, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Voltamos à questão do desenvolvimento qualificado pela sustentabilidade, dizendo a Declaração de 1986 que é preciso que se reconheça que o desenvolvimento é um processo econômico, mas também social, cultural e político abrangente, e que implica a plena realização do direito dos povos à autodeterminação, e que o sujeito central desse processo de desenvolvimento é o ser humano. Eu falava há pouco do papel dos consumidores, mas Ruchandani disse que o movimento em favor da mudança do comportamento dos consumidores tem uma grande participação dos consumidores, mas não dispensa a consciência das empresas. Essa consciência das empresas é algo que não existe apenas agora. Eu mencionei há pouco o princípio ESG, mas em 1968 foi publicado o relatório Os Limites do Crescimento, patrocinado pelo Clube de Roma. Esse relatório, como muitos sabem, se transformou num grande sucesso editorial,
porque foi publicado em 30 países e vendeu 16 milhões de cópias. Do que esse relatório tratava? E vejam bem, foi uma iniciativa de empresários. Colocaram em pauta a pobreza em meio à abundância, a degradação do meio ambiente, 1968, a perda da credibilidade das instituições, o urbanismo descontrolado. Não me sai da cabeça as tragédias recentes de Petrópolis, a instabilidade do emprego, a alienação da juventude, a rejeição dos valores tradicionais, a inflação, e por aí segue. Mas nós não precisaríamos ir muito longe para termos uma doutrina adequada para a preservação desses valores. Plauto Faraco de Azevedo, que é um nome tão caro à própria Faculdade de Direito da URGS, disse que a ideologia desenvolvimentista defende uma ciência econômica, essa ideologia desenvolvimentista que elege o desenvolvimento como um valor em si mesmo, defende uma ciência econômica afastada da realidade. Por quê? Precisamente porque lhe falta a relação com o não econômico. Economia não é só produção. Economia é o resultado social da produção. Portanto, trata-se de um desenvolvimento que não é esse desenvolvimento que se sustenta por si mesmo, ou que se pretende um valor em si mesmo, é um desenvolvimento que não é necessariamente um bem. O desenvolvimento, mesmo que seja sustentável economicamente, precisa sustentar-se do ponto de vista ambiental e social. Não vou citar aqui a nossa legislação, o nosso tempo acaba ficando escasso, e poderia citar a Lei 6938, que instituiu o princípio poluidor-pagador, a Lei da Ação Civil Pública, lá de 1985, já se falou no Código de Defesa do Consumidor, mas eu vou me permitir focar num outro aspecto a partir de um autor francês que eu cito com muita frequência, me perdoem pela repetição, que se chama Serge Latouche. Latouche escreveu um livrinho realmente por ser pequeno no volume, precioso, sobre que ensaio não é desenvolvimento sustentável, me faltou agora a expressão, mas ele traçou uma política de 8 R's. Os 8 R's significam reavaliar valores, reconceituar riqueza, pobreza, escassez, abundância, reestruturar o aparelho produtivo e as relações sociais, redistribuir a riqueza e o acesso ao patrimônio natural, relocalizar, produzir localmente e reduzir o impacto ambiental, além de reutilizar e reciclar. E, segundo Latouche, a nossa sociedade desenvolvimentista, capitalista, consumista, nos moldes em que ela se apresenta, ela está estruturada em 3 pilares. O pilar da publicidade, que nos faz desejar o que nós não temos, o pilar do crédito, que nos leva a adquirir o que nós podemos adquirir, e o pilar, e aqui vem o link com a sustentabilidade, ou a falta de sustentabilidade, o pilar da obsolescência programada. Esta é uma das tragédias do nosso tempo. Este é o apelo que a indústria precisa ouvir. E, finalmente, para não me estender, vamos ao greenwashing. O que é o greenwashing? É simplesmente uma empresa fazer publicidade enganosa.
a respeito das suas próprias políticas ambientais. Essa é uma prática que, infelizmente, cresceu muito no mundo, porque de uns tempos para cá, evidentemente que a economia verde começou a atrair ideias e, em segundo lugar, até mesmo a adesão de consumidores que efetivamente se prestam a pagar mais por produtos que custam mais caro em razão do seu modo de produção. Como nós sabemos, a produção em escala acaba determinando um decréscimo de preço. E as coisas que são colocadas no mercado a partir da sua feição mais natural, evidentemente que adquirem um valor mais expressivo do ponto de vista monetário, sem falar no valor agregado para a saúde humana. Estou falando basicamente de alimentos, mas pode-se falar de qualquer coisa. De maneira que as empresas que fazem isso são empresas que, na verdade, incidem numa prática de publicidade enganosa ou, eventualmente, de publicidade abusiva. Portanto, esse link entre direito do consumidor e direito ambiental, enriquecido agora por obra, principalmente da professora Cláudia, através da Lei 14.181, é precioso e precisa se manter cada vez mais ativo. Agradeço a atenção, agradeço o convite, mais uma vez, que muito me honrou, e estou disponível para, eventualmente, conversarmos mais um pouco. Vou prorrogar um pouquinho a minha saída aqui. Meu compromisso é às 2, mas eu consigo manejar um pouco esse horário. Muito obrigado. Muito obrigado, querido professor Adalberto Pascoaloto, por essa brilhantíssima, emocionante, muito instigante palestra que nos mostra a importância de pensarmos juntos, de refletirmos e, principalmente, de modificarmos a nossa realidade e, de certa forma, o direito do consumidor, como bem disse o doutor Tiago, nós temos também, né, cada um de nós deve dar a sua contribuição para sairmos desse momento de crise, não é? Uma crise ambiental, uma crise climática, como muito bem disse o professor Vedi, e evoluirmos para um futuro realmente ambientalmente mais sustentável, principalmente aqui no Brasil. Acho que nós todos temos uma dívida em relação a isso. Então, muito, muito obrigado. Passo a palavra à nossa debatedora, a professora Ana Paula Ates, mas antes, acho que a Laila tem a apresentação, não é, Laila? Então, Laila, por favor. Certo, muito obrigada, professor Pascoaloto, professora Cláudia. A professora Ana Paula Ates é advogada e pós-doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em Direito pela Unicinos, bolsista CAPES, é graduada e mestre em Direito Público pela Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, e é pesquisadora no grupo de pesquisa CNPq, Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização, liderado pela nossa professora Cláudia Lima Marques. Professora Ana Paula, a palavra é sua. Então, muito boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria e honra estar aqui hoje ao lado, primeiro como pós-doutoranda da professora Cláudia Lima Marques, pesquisadora desse grupo, o qual me acolheu tão bem há 2 anos atrás, e desses gigantes, né? Professor Dr. Adalberto Pascoaloto, grande honra ouvir a sua fala, professor Tiago Fenster-Seifer, professor Gabriel Tedesco Vedi, que estava na minha banca de doutorado. Nos encontramos também brevemente em Nova York. O professor Gabriel estava retornando da Colômbia, eu estava chegando e me deu várias dicas. Então, para mim é uma grande honra estar aqui hoje nessa conferência e gostaria de começar, então, debater com os professores, com os palestrantes. Vou começar, então, a minha observação, iniciando, trazendo desde o início aqui, quando o professor Lúcio falava de sua iniciativa, de ações no qual ele está envolvido, dessa questão do preconceito, de inclusão, exclusão, e de como o consumidor deve ser incluído
neste processo de consumo sustentável, de desenvolvimento sustentável. E então, pegando então primeiramente a fala do professor Tiago, em que ele traz a importância não só, claro, do direito do consumidor, mas do seu papel nesse processo, e depois do professor Gabriel falando do ODS 12, do consumo sustentável, da produção sustentável, e do professor Adalberto Pascoaloto. O que eu gostaria de refletir com vocês? Para que o consumidor, então, possa ser responsável também neste processo, que me parece que é o que as diretrizes internacionais também estão nesse sentido, a gente precisa, então, fortalecer a sua educação e a sua informação. Nesse sentido, eu gostaria, então, de trazer 2 pontos que me parecem fundamentais. Primeiro, quanto à questão da educação, foi falado aqui nessa atualização do CDC, né? O professor Tiago também citou importantes leis federais que falam na promoção da educação. Também eu gostaria de trazer a Declaração de Berlim, no qual fala sobre a educação para o desenvolvimento sustentável, no qual o Brasil faz parte, né? Que é uma declaração promovida aí pela Unesco, de educação ambiental, que deve ser um componente curricular básico obrigatório até 2025. Então, esse documento é de extrema importância. E assim como outras leis federais que nós temos no Brasil, como a própria Constituição e essa importante atualização do CDC. Na questão da informação, no qual o professor Adalberto Pascoaloto falou também, o papel da publicidade e o papel, aqui eu trago, da rolagem dos produtos, que são questões também fundamentais. Então, a educação ambiental, como componente curricular básico até 2025, e mecanismos, né, de informação ao consumidor, que é a publicidade, que é a rotulagem, outros meios, devem ser pautados em políticas públicas e pelo Congresso e o Judiciário também. Então, a minha pergunta aos palestrantes é a seguinte: o nosso Congresso Nacional está muito pautado, por exemplo, agora, recentemente, foi aprovado o pacote do veneno, que segue para aprovação no Senado. Então, vemos que o Senado há no Congresso uma certa dificuldade de passar pautas, digamos, ambientais, pautas verdes. E o professor Gabriel trouxe essa pauta agora do STF em algumas ações ambientais. Então, eu gostaria de saber a opinião dos palestrantes. Qual é o papel protagonista neste ponto sobre... vocês acham que, de acordo com a história recente de outros países, o judiciário ou o legislativo que vai tomar a frente, digamos, dessas políticas públicas e de incentivar o maior consumo sustentável, seja em leis, sejam através de ações? Muito obrigada. Então, professor Tiago, professor Gabriel, quem gostaria de começar? O professor Pascoaloto. Bom, poderia, Ana Paula, de forma muito breve, né? Acho que você tocou numa questão importante. Tá? Hoje a gente tem o acesso à informação, mencionei, né, de passagem, inclusive falei do Acordo Regional de Escazú, de 2018, nós tivemos também uma importante decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na verdade, no âmbito da sua jurisdição consultiva, né, estou falando da opinião consultiva número 23, de 2017, que trata sobre meio ambiente e direitos humanos, e nesses 2 diplomas, né, isso a gente pode extrair também da própria Lei de Acesso à Informação Ambiental, que nós temos no Brasil, de 2003, e na Lei de Acesso à Informação Pública, né, de 2011, os chamados deveres de transparência ativa, né?
Em matéria ambiental, a gente trata muito dos deveres do Estado de transparência ativa, né? Mas me parece que em matéria, por exemplo, do consumidor, e mesmo pela ótica do consumo sustentável, é muito importante, né, esses deveres de transparência ativa, né, na perspectiva dos fornecedores. Mas eu dou um exemplo, você tocou no ponto da judicialização dessas questões, né? No passado, nós tivemos ações judiciais, inclusive decisões do STJ nessa matéria, porque o Ministério do Meio Ambiente ele divulgava a lista dos grandes desmatadores da floresta amazônica, por exemplo, né, com base aí em laudos, né, em autos de infração ambiental e tudo mais, documentados já, ou seja, você tinha, isso eu acho que é um dos grandes gargalos aí da nossa política ambiental no Brasil, um grande déficit no tocante a esses deveres de informação ambiental, porque um consumidor ciente, por exemplo, de que está adquirindo um produto, certo? Está contratando um serviço de um desses 100 maiores desmatadores ambientais, provavelmente ele tomaria decisões de consumo diferentes, certo? Então, eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande, né, nessas políticas públicas relacionadas à informação ambiental, mas não por essa ótica. Aliás, o Ministério Público Federal, eles lançaram um projeto que é o ranking de acesso à informação ambiental. Eles fizeram um estudo, tem um site sobre isso, e eles destacam tanto essa ideia de transparência, de acesso à informação pela ótica passiva, né, quando você tem esse movimento de um cidadão, de uma entidade buscando essa informação, e a transparência ativa, quando você tem o Estado promovendo, ou um fornecedor, no caso, promovendo essa informação, independentemente de qualquer solicitação. E o Ministério Público Federal fez um ranking, né, fantástico, mas aí analisando órgãos ambientais do Brasil inteiro, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, de estados, da mesma forma, e ranquearam aqueles, né, pontuando, etc., aqueles que seriam os mais transparentes do ponto de vista ambiental. Eu acho que se nós tivéssemos, né, de fato, uma política pública mais consistente de acesso à informação ambiental, isso necessariamente refletiria nas práticas de consumo sustentável. Não tenho dúvidas quanto a isso. E fico por aqui, mais que tudo, né, também com essa reflexão. Muito obrigado, professor Tiago. Pergunto se o professor Pascoaloto gostaria de continuar a resposta, porque eu sei que tem que sair em breve. Perfeitamente. Muito obrigado pelas colocações, Ana Paula. Eu vou centralizar a minha colocação aqui complementar basicamente em 2 pontos. O primeiro ponto é a questão da rotulagem. Acho que foi muito bem lembrada essa questão da rotulagem. A Anvisa fez uma nova regulamentação que vai entrar em vigor, se não me engano, agora em setembro, deste ano que entra em vigor, sobre rotulagem frontal de alimentos. É um padrão de rotulagem avançado, inspirado no modelo chileno, embora tenha algumas variações, e parece que o modelo chileno é um pouco melhor, especialmente porque na lei chilena, se introduziu uma regra de controle de publicidade que funciona automaticamente. O produto que tenha 2 índices negativos em relação à nocividade à saúde, por exemplo, tem excesso de sódio e excesso de gordura, esse produto fica automaticamente proibido de fazer publicidade. Ou seja, é uma autorregulamentação, porque o próprio produtor tem condições de harmonizar o seu produto com a lei, sob pena de sofrer a sanção prevista. Então, ele não precisa se submeter a essa proibição, mas ela ocorrerá como uma sanção. Portanto, existe uma questão importante nesse aspecto. A rotulagem no Brasil era muito falha, ela vai melhorar, não só com relação à advertência frontal, mas também com relação à descrição dos ingredientes e à compreensão, uma compreensão melhor, mais fácil de entender pelo consumidor,
do conteúdo de cada produto, que ingredientes compõem cada produto. Então, esse é um aspecto muito importante. E o segundo aspecto que eu queria referir tem, na verdade, relação com esse, que tem a ver com a educação para o consumo, e eu diria também a educação ambiental. A pergunta que a Ana Paula introduziu é o que nós precisaríamos de novas leis. Nós vivemos uma época, na minha opinião, e me parece que isso, até um certo ponto, vou pedir também a vênia, como fez o doutor Vedi, aos meus amigos liberais e neoliberais, mas há um verdadeiro processo já consumado, em grande parte, de captura do Estado. Não é mais só a captura dos órgãos reguladores. Sempre se falou, em matéria de regulação econômica, da captura das agências. Agora ocorreu a captura do Estado. Há uma desconstrução de toda a estrutura jurídica, ou uma tentativa de desconstrução, que felizmente não tem sido exitosa na maioria das vezes, tem se registrado avanços e conquistas, como é o caso da Lei 14.181, mas isso não arrefece o ânimo daqueles que querem desconstruir as políticas sociais, as políticas públicas de proteção ao meio ambiente, ao consumidor e a esses valores humanistas e culturais. Portanto, o que me parece é que nós não podemos entregar todas as nossas esperanças ao poder político. Nós temos que trabalhar com as organizações não governamentais. Nós temos uma cultura no Brasil associativista muito limitada. Mas, por outro lado, nós temos entidades no Brasil que são exemplares. E eu aponto incansavelmente, a professora Cláudia faz parte também, se não me engano, do Conselho, eu aponto o IDEC, o Instituto de Defesa dos Consumidores de São Paulo. Podemos apontar também a ACD, Promoção da Saúde, que começou com combate ao tabaco e hoje se expandiu para todos os setores que dizem respeito à saúde. Podemos falar do Instituto Alana, que combate publicidade infantil, mas que não só isso, que tem programas educacionais muito valiosos, basta acessar o site para ver a diversidade de ações do Instituto Alana. Temos a Aliança para uma Alimentação Saudável. Enfim, há um conjunto pequeno, é verdade, mas há um conjunto de entidades que esperam o apoio decisivo da população, da sociedade, especialmente das parcelas esclarecidas, talvez da academia, de modo muito especial, mas não só isso. Precisamos de lideranças que fomentem essas entidades. Não é demais lembrar que o artigo 5º prevê que uma das diretrizes da política de Estado, das políticas de Estado para a proteção dos consumidores, fomentar a existência, a criação dessas agências. Mas o Estado não o faz. Ao contrário, o Estado atualmente desfaz. Portanto, não há o que esperar do Estado, ou há pouco a esperar do Estado. Há pouca coisa a esperar do Estado. Mas temos que esperar de nós mesmos. Temos que fazer nós por nós mesmos. A sociedade tem que fazer por si. Muito obrigado, professor Pascoaloto. Professor Vedi, é um prazer tê-lo aqui. Agora, não sei se gostaria de terminar esse momento tão bonito de reflexão, dando a sua opinião. Não estamos escutando, professor. Tem que abrir aí. 2 aulas de direito maravilhosas, respostas dos professores aqui, a pergunta da Ana inteligentíssima. Uma alegria muito grande estar com a professora Cláudia aqui hoje. Sobre a educação ambiental, nós temos um princípio constitucional previsto, está na Constituição, e a nossa lei de educação ambiental está entre nós desde 1999, né? Ou seja, obrigatória a educação ambiental desde a pré-escola, mas isso não tem sido cumprido.
Em relação ao Congresso, é muito engraçado, isso, quando eu era presidente da JUF, nós tínhamos a nossa política ambiental muito pautada positivamente nas posições do nosso grande líder da magistratura na área ambiental e também do direito brasileiro, o ministro Antônio Hermann Benjamin. E nós criticávamos lá o novo Código Florestal, batíamos nele, literalmente, né? Isso aí no ano de 2010, por aí. Daí me chamaram para uma audiência, duas audiências públicas na Câmara dos Deputados, há uns 2 anos, e eu me vi lá no meio, né, defendendo o novo Código Florestal, porque tinha alguma coisa ali que já estava cheirando mal. Nós tínhamos ali um movimento de desmantelamento das nossas leis ambientais, que 2, 3 meses depois daquela audiência ficou conhecido como passar boiada. O passar da boiada. Então, o Poder Judiciário, entendo eu, que vai assumir o protagonismo nessa pauta verde, em virtude da omissão do Congresso, mas também da ação do Congresso em desmantelar as nossas normas ambientais, né? E mais, nós temos leis, como disse o professor Pascoaloto, suficientes. Ou, como diz o ministro Hermann sempre, professora Cláudia, o ativismo do judiciário brasileiro em matéria ambiental, ele jorra da lei. Ele coloca em vários precedentes isso, ele jorra da lei. Porque nós temos a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Tiago, e o professor Pascoaloto, professor Tiago e professor Pascoaloto falaram muito bem sobre isso. Nós temos um direito ambiental que tem responsabilidade objetiva pelo risco integral, a nossa jurisprudência, o princípio do poluidor-pagador, as infrações cíveis ambientais, a responsabilidade civil ambiental, ela é imprescritível nos casos de dano ambiental puro. Enfim, temos a obrigação propter rem. Então, o Poder Judiciário brasileiro, o Supremo, ele tem, na minha visão, um dever constitucional de tutela do meio ambiente. Ele vai exercer esse, tanto em virtude da ação do Congresso, como da omissão do Congresso na tutela do meio ambiente, como um direito fundamental. É o meu testemunho do estado real das coisas, saindo um pouco da nossa vida acadêmica, isso que é muito, fica, digamos assim, aprofundada, muito chumbada, mas tem essa questão política no Congresso. Nos Estados Unidos, o pessoal, quando fala de direito constitucional e meio ambiente, fala muito sobre política, inclusive nos livros, né? A gente observa livros de direito constitucional ambiental americano, a política e a ação do Congresso é sempre discutida nos livros de doutrina, às vezes livros de 200, 300 páginas, sem nota de rodapé, né? Mas é assim, se leva assim que saem as leis, né? Ou não saem. Então, vejo que o Supremo tem um papel importante nessa pauta verde e acho que vai exercer um papel importante nesse momento de, digamos assim, de risco de passamento de boiada, tá? Muito, muito obrigado, professor Vedi, também por essa grande contribuição, porque estaremos atentos todos, né, amanhã e continuaremos a acompanhar esse importante, diria, decisivo momento. E considero que o nosso diálogos, né, para o consumo sustentável no Brasil iniciou com o pé direito, com essas belíssimas reflexões, mostrando a importância do tema, não é? Porque nós, ambientalistas, aqueles que se dedicam ao direito consumidor, ao direito privado e ao direito empresarial, como bem destacou o professor Adalberto Pascoaloto, temos que procurar nessa sustentabilidade, essa lealdade através do desenho, né? Fairness by design, não é? Porque o mercado consumidor, às vezes, não tem nem condições de identificar uma violação ao direito ambiental, como aconteceu no caso, que também comentaríamos aqui, o caso Volkswagen, aquele escândalo, né, o Dieselgate, foi um bom exemplo dos limites de um consumidor, não é? Porque a publicidade era exatamente no sentido contrário, então, o que fazer? Né? É realmente um problema mundial.
Então, eu queria agradecer muitíssimo, mas em especial ao mestrando Lorenzo Nicoletti, à mestranda Laila Moliterno e à graduanda Marcele Martins e à querida professora Ana Paula Atz, que tem coordenado tão habilmente esses nossos diálogos, né, para um consumo sustentável. Nós vamos continuar, isso aqui é só o início, gostaria muito de receber os textos dos colegas para disseminar, tanto na revista de Direito Ambiental, como também nos futuros chamados cadernos do CDA, que vão versar justamente sobre esses nossos diálogos de sustentabilidade do ano passado e desse ano. Fica aqui o convite, o agradecimento, acho que não temos mais perguntas, e eu sei que tenho que liberar os nossos queridos palestrantes, porque realmente, quando a coisa está muito interessante, o tempo voa, né? Então, muito, muito obrigado por tudo e uma boa tarde a todos. Um abraço.